Sabe aquela sensação de que a gente está sempre caindo no mesmo buraco, repetindo os mesmos erros, principalmente nos relacionamentos? Hoje a gente vai tentar entender por que isso acontece, porque tantas vezes a gente parece preso em padrões que só trazem dor. Para a gente começar a entender, vamos imaginar uma história. Pensa numa mulher que depois de viver vários relacionamentos bem complicados, finalmente encontra um parceiro tranquilo, uma pessoa bacana. Mas, em vez de curtir a paz, ela se pega começando briga por qualquer coisinha. E aí, confusa, ela desabafa. Eu não tenho repertório, eu nunca cheguei nessa fase. Ela simplesmente não sabe como viver um relacionamento sem o caos de sempre. Pois é, essa história deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se tudo que a gente mais quer é ser feliz, por que parece que, de alguma forma, nós mesmos sabotamos isso, recriando dores que a gente já conhece tão bem? Parece não fazer sentido, mas a resposta para esse paradoxo está na forma como o nosso passado continua vivo dentro da gente. E para encontrar uma pista, a gente vai olhar para um lugar bem interessante, a Gestalt terapia. Ela tem um jeito fascinante e que, no início, parece até contraditório de enxergar o tempo e como as nossas experiências antigas ainda mandam no nosso hoje. E é aqui que a coisa fica curiosa, porque, olha só, a Gestalt terapia foca totalmente no momento presente, no famoso aqui e agora. Só que o problema que a gente está discutindo, a repetição de padrões, parece vir todo lá do passado. Como é que pode, né? Uma coisa parece que não combina com a outra. Então, a grande sacada é a seguinte: para a Gestalt, o passado não ficou lá atrás. Ele não é só uma lembrança guardada numa gaveta. O peso emocional dele vem junto com a gente para o presente. A gente revive aquela dor, aquela angústia, hoje. Só que agora com a cabeça que a gente tem hoje. E é por isso que às vezes parece doer ainda mais. Isso leva a gente direto para o coração do mistério, para a ideia de que existem situações que ficarão, digamos, em aberto na nossa história. Essa é a chave para tudo, uma situação inacabada ou Gestalt aberta. Pensa nisso como um capítulo de um livro que nunca teve um final. A história fica ali pedindo uma conclusão e por isso ela volta a aparecer de novo e de novo na nossa vida atual. Esse ciclo funciona sem parar. Tudo começa com algo que marcou a gente lá no passado. Como a carga emocional daquele momento nunca foi digerida, resolvida, ela fica aberta. E essa energia toda precisa ir para algum lugar, certo? E aí, o que a gente faz? A gente recria cenários parecidos hoje numa tentativa, muitas vezes sem nem perceber, de dar um final diferente para essa história. Tá, mas como é que esses assuntos inacabados conseguem dominar tanto a nossa atenção? Um outro conceito da Gestalt, o de figura e fundo, ajuda a gente a entender isso perfeitamente. Imagina que a sua vida é uma pintura. A figura é aquilo que salta aos olhos, o foco principal. O fundo é todo o resto, a paisagem, o contexto. O problema é que as nossas situações inacabadas se tornam uma figura tão grande, tão dominante, que acabam ofuscando todo o resto. Olha esse caso, que impressionante! Um paciente passou meses na terapia falando da frustração sexual dele. Meses! Mas ele nunca, em nenhum momento, mencionou que a esposa estava gravemente doente, sentindo dor o tempo todo. A frustração dele era a figura gigante. A doença dela, que era o contexto real e urgente, virou fundo, ficou invisível para ele. E se esse caso já é forte, se liga nesse outro. Uma paciente, por 3 anos de terapia, nunca tocou no nome do pai. A gente poderia supor que ele não era presente, ou talvez que já tivesse falecido, né? Mas não, o pai morava com ela, na mesma casa. Ele inteiro tinha virado fundo. Isso mostra a força que a nossa mente tem de empurrar para longe aquilo que é doloroso demais para a gente encarar de frente. Ok, então se a gente fica preso nesses ciclos, dominado por essas figuras, tem saída? Como é que a gente sai dessa? A boa notícia é que sim, existe um caminho. E ele passa por um novo jeito de se adaptar, de responder ao que a vida traz. O nome desse processo é ajustamento criativo, que, trocando em miúdos, é sair do piloto automático. É parar de reagir com base naquelas respostas velhas de sempre e começar a escolher de forma consciente o que fazer no presente. É sobre criar soluções novas, em vez de repetir problemas antigos. E tudo começa com a consciência. É sobre desenvolver aquele tal repertório para a saúde que a mulher da nossa primeira história sentia falta. Quando a gente percebe o padrão, quando entende qual é a situação inacabada que está em jogo, a gente ganha o poder de intervir e, finalmente, escrever um novo final para aquela velha história. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. Que padrões na nossa vida hoje podem ser só o eco de uma história lá do passado que ainda está esperando um ponto final? Identificar essa história talvez seja o primeiro passo para se libertar dela.